Olá, Caio, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Nós, como planejadores, muitas vezes o nosso cliente está muito acostumado e esperando da gente contas. E vamos lá, na verdade, eu acho que quando você vai planejar as suas finanças pessoais, as contas são importantes, mas tem muita coisa que influencia nisso. Com certeza. Então, eu acho que o objetivo aqui é entender um pouco, que você discorra um pouco de regimes de casamento e também depois, mais ao final, a gente falar de sucessão, que não necessariamente é a mesma perfeito. coisa. Vamos lá. Aqui no Brasil você pode ter um casamento ou uma união estável. Esses dois institutos têm as mesmas regras de regime de bens. E os regimes de bem, basicamente, os mais usados é o da comunhão parcial, que é o regime legal. O que é o regime da comunhão parcial? O que você tinha antes do casamento continua sendo seu. O que você adquire junto com sua esposa, com seu cônjuge, ele fica de vocês. E, por acaso, se tiver alguma herança, seu pai morreu, mesmo que depois do casado, este bem, esse conjunto patrimonial vai ser só seu, não vai comunicar com a tua esposa, com o seu esposo ou com o seu companheiro. Você tem o regime da separação total de bens, que são o quê? Você pode ser o regime da separação total obrigatória, quando o sujeito tem mais de 70 anos, ou a esposa tem 70 anos, ou separação total convencional, que os noivos combinam de ter um patrimônio separado, ou seja, cada um tem o seu próprio patrimônio. E você tem o regime da comunhão total de bens, que hoje está cada vez menos utilizado, só algumas pessoas muito religiosas que têm a junção de todo o patrimônio. O mais importante é te deixar bem claro, seja qual for o regime é para o casamento e do casamento para o divórcio. O que no evento morte, ou seja, quando um dos cônjuges morre, vai valer Uma outra regra, que o cônjuge pode vir a concorrer, ou seja, o cônjuge, a viúva, o viúvo, vai ser herdeiro mesmo, por exemplo, no regime da separação total convencional. Antes da gente entrar na questão da morte, como que um casal, eles fazem a formalização de cada um desses regimes? Existe um regime que natural, se você não se pronunciar, ele vale? Isso, o regime, e os demais? o regime como é que legal é o regime da separação parcial, da comunhão parcial, que se você não falar nada, você automaticamente já entra nele. Agora, os outros regimes, você tem que obrigatoriamente fazer um pacto antinupcial, é antenupcial, não é é antenupcial, né? Porque o pessoal confunde, acha que é o contrário, mas é antinupcial. Você vai lá no cartório, formaliza, procede para o casamento depois, tal, e depois você registra isso. E você pode mudar? Você pode, nesse pacto antinupcial, montar um regime misto, usando elementos da separação total de bens, da comunhão parcial, do jeito que adaptar melhor para o casal. E outra coisa interessante que poucas pessoas sabem é que você casado por um regime tal, durante esse casamento você pode mudar de regime. Então, por exemplo, se você casou na comunhão parcial, você pode, por uma questão os dois querendo, mudar para um regime da separação total. Temos toda uma burocracia jurídica e tal, mas é plenamente possível. Agora, voltando ao assunto morte, que é muito importante, as pessoas não entendem isso, que mesmo casado no regime da separação total de bens convencional, a esposa, o esposo ou o companheiro, concorre com os filhos no inventário. Então, não é uma blindagem perfeita apenas fazer a separação total de bens. Isso vale para o divórcio, mas não para o inventário. No inventário, o que tem que fazer é ter um planejamento sucessório feito com calma. Para quê? Fazer a divisão da legítima e a disponível, que o patrimônio de uma pessoa é dividido sempre em dois pedaços. A parte disponível, que ela pode doar para quem ele quiser, pode testar para quem ele quiser, e a legítima é obrigatoriamente para os herdeiros necessários. Ou seja, não existe aquela imagem ou aquela expectativa de que, olha, você pode deixar
um familiar, uma esposa ou um filho sem nenhuma herança. Não. Isso a legislação, o Código Civil brasileiro não permite. Não permite. Por isso é a parte da legítima. 50% do patrimônio da pessoa vai obrigatoriamente, pela lei, para os herdeiros necessários. Quem são? Ascendente, descendente e cônjuge. Se não tiver descendente, sobe para os ascendentes, sempre em concorrência com o cônjuge. Ou seja, se você tem filhos, os seus pais não receberão. Exatamente. Se você não tem filhos... Aí sobe para os pais. Se tiver um pai ou uma mãe, se tiver os dois pais, aí divide com o cônjuge, com viúva e viúva. Tem toda uma regrinha, que não é o caso de explicar agora, mas o que é importante dizer é o seguinte, que o cônjuge, mesmo no casamento da separação convencional de bens, é herdeiro no caso de morte. Uma pergunta, um filho de um segundo casamento, como concorre? Não existe primeiro, segundo casamento, todos os filhos são absolutamente iguais perante a lei, é a coisa da Constituição. Então, se é filho do primeiro casamento, se é filho do segundo casamento, se é filho fora do casamento, se é filho adotado, não importa, é filho, é tudo igual. Isso é a legítima. E a parte disponível? A parte disponível, o testador, o sujeito que veio a falecer antes de morrer, obviamente, ele pode doar, ter deixado para quem ele quiser, para um único filho, só para os filhos, para uma instituição de caridade, para a igreja, para o governo, para uma universidade, para quem ele quiser. Por isso é a parte disponível. Então, a minha orientação, a minha sugestão é para vocês planejadores que tenham essa visão, pegar essa parte disponível e focar para quem melhor se adapta à vontade da pessoa. Não deixar o evento morte, porque se acontecer a morte sem o testamento, aí 100% vai ser dividido para os herdeiros necessários. Testamento necessariamente precisa ser em cartório? Não obrigatoriamente, mas eu aconselho fazer em cartório, fazer um negócio direitinho, bem feito, porque é a melhor maneira para evitar contestações depois. Você tem vários tipos de testamento, mas vamos fazer em cartório, que é o melhor de todos. Por enquanto, eu acho que a gente trouxe bastante elementos. Eu acho que as dicas que nós procuramos sempre deixar aqui no nosso canal é, primeiro, tenha um advogado. Sem isso é super difícil de confiança formalizar. Segundo, não existe proteção total. Eu acho que esse é um tema super importante. Terceiro, apesar de não existir proteção total, não se planejar nesse requisito pode acabar com uma acumulação de riqueza de uma vida inteira. Exatamente. Então eu acho que a melhor maneira é não ter medo da morte. Todos nós somos finitos. Vamos ver como que a gente vai fazer. Não ter vergonha e falar assim, olha, o que a gente vai fazer? Isso aí, cara. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade.